E aí, empreendedor, meu nome é Rodrigo Leocádio e nesse vídeo eu vou te contar como que eu iniciei meu negócio nessa portinha e fui parar nessa fábrica. E hoje eu tenho o prazer de trazer, o meu amigo aqui, um baita empreendedor, o grande Rodrigo Leocádio. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse universo incrível do empreendedorismo. Agora eu vou deixar, na verdade, ele se apresentar, né? Afinal de contas, ninguém melhor do que ele mesmo para falar um pouquinho, para se apresentar para vocês, né? Para vocês conhecerem ele melhor. Meu nome é Rodrigo Leocádio, eu sou empreendedor aqui de Belo Horizonte e já atuo nesse ramo de empreendimento, de empresas, há mais de 20 anos. Eu trabalhei na Xerox, né, durante 7 anos. E eu comecei em 96, um pouquinho antes de 96, e trabalhei ali um período na Xerox, e em 2000 eu decidi mesmo ser empreendedor, né? Então, a partir daí, estamos até hoje aí nessa vida empresarial, vamos dizer assim. Principalmente no início de qualquer empreendimento, a gente, né, às vezes tem gente que, uma pessoa só é responsável por, sei lá, por gerir várias pessoas diferentes, vários setores diferentes, né? E isso é sempre um desafio, mas também escalar um negócio é outro desafio de outro patamar. E o Rodrigo, ele saiu do zero mesmo, né? Então, você que está começando aí o seu negócio digital ou a sua empresa, seja lá qual for o seu segmento, saiba que é possível, tá? Assim, o Rodrigo, ele tem um império mesmo, né? O Rodrigo domina aqui o mercado de gráficas em BH, né? De gráficas digitais. Mas, enfim, no decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão descobrir o grande potencial que ele tem aqui para nos passar, né? Ô, Rodrigo, então você deu uma introduçãozinha aí sobre você, né, e tudo mais, mas vamos aprofundar um pouquinho na sua história, cara, porque desde quando eu te conheci, né, a gente se conhece de um outro contexto, a não ser de negócios, né, mas depois a gente veio a trabalhar juntos em alguns projetos. E aí que eu fui te conhecer, assim, né? Fui conhecer o seu lado empreendedor e saber de onde você saiu e o que você construiu até hoje, né? Então, assim, eu acho que é uma história que eu me identifiquei, porque eu estou nesse processo de construção de uma empresa, né? E tudo mais, de um time. E você já está num nível que você está, assim, né? Você domina o mercado aqui, principalmente do meu ponto de vista, né? Eu que trabalho com gráfica também, dependendo do tipo de cliente. A Futura sempre é uma empresa a qual é referência para os meus clientes, né? Mesmo antes da gente se conhecer. Então, assim, conta um pouquinho da sua história aí, vamos entrar um pouquinho mais a fundo para a galera entender também o peso aí que tem essa conversa de hoje, beleza? Vamos lá. Essa história do empreendedorismo, ele começou quando começou na Xerox, né? Para eu falar do meu empreendedorismo, eu não tem como deixar de falar da Xerox do Brasil. Então, eu trabalhei durante alguns anos na Xerox do Brasil. Então, hoje, talvez ela não é tão conhecida aqui em Belo Horizonte, mas ela era extremamente forte aqui em BH e na verdade, no Brasil todo, que era a Xerox do Brasil. Então, é uma coisa tão forte que a gente tinha até um slogan, Xerox, a marca da cópia. Assim como Gillette é o sinônimo de lâmina de barbear, Xerox é a marca da cópia. Então, eu ia te perguntar, só desculpa te interromper, mas eu ia te perguntar se é justamente a Xerox do Brasil, é o Xerox que todo mundo fala, né? Quando vai xerocar alguma coisa, não é isso? Exatamente, aí virou, como se fala, bombril, não é palha de aço. Né? E Xerox, na verdade, é uma fotocópia. E só que o nome da Xerox era tão forte que ele virou sinônimo de cópia. Então, quando a pessoa fala Xerox, ele na verdade está falando o nome de uma empresa, não o nome de uma cópia, né? Legal. Então, o nome certo é fotocópia. E, assim, aqui lá no ano em 96 até 2000 ali, tinha vários técnicos, a equipe da Xerox aqui em Belo Horizonte, que tinham filiais no Brasil inteiro, era uma coisa muito, muito forte, né? Porque tinha uns golzinhos plotados assim do lado, e tinha na época, se não me engano, em Belo Horizonte, tinha acho que 70 pessoas que rodavam só dando manutenção em equipamentos, né? E naquela época eu era uma dessas pessoas que dava manutenção. E o início da minha carreira, digamos assim, de empreendedorismo, né? Ela começou nisso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa de querer fazer as coisas, eu sempre dei o meu melhor. E em algum momento eu comecei a perceber, assim, porque na Xerox a gente era muito bem treinado, né? Então aquilo, questão de atendimento era uma coisa extremamente forte. Você não botava a mão de nada sem antes treinar demais.
Então, tanto o treinamento técnico quanto o treinamento de atendimento ao cliente, aquilo era uma coisa extremamente forte e, assim, pessoas eram demitidas, para você ter ideia, se não atendesse aquilo, né? O cliente ligasse reclamando, era uma coisa inaceitável, né? Era falta grave. E aí, assim, eu atendendo algumas empresas, em Belo Horizonte eu atendia tudo, né? Desde indústrias a empresas, até mesmo gráficas, copiadores. Legal. E eu começava a perceber que eu percebia que em alguns momentos as pessoas eram mal atendidas, porque assim, eu estava lá dando manutenção, fazendo, né, existiam visitas periódicas, vamos falar assim, e naquilo a gente acabava percebendo as pessoas que estavam ali em volta. E assim, teve um dia que me despertou a curiosidade, porque o cara foi tão maltratado por um funcionário da empresa, que eu falei assim, poxa, mas se fosse no Xerox ia dar um galho danado, né? Mas, enfim, deixei, né, assim, não tem nada com isso, eu estava lá fazendo o meu trabalho. E como existia essa certa recorrência, sei lá, 2, 3 semanas, eu fui de novo dar manutenção lá, e, enfim. E eu dando essa manutenção, aquele cara que foi maltratado, ele lá de novo. Eu falei assim, gente, se esse camarada está sendo maltratado e ele está voltando, imagina se ele fosse bem tratado igual a gente é treinado. Sim. Esse foi o start inicial, né? Só que dali, assim, eu tive aquele pensamento, mas nada de abrir uma empresa, né? Eu só tinha uma ânsia de fazer qualquer coisa, porque na época, assim, eu sempre fui muito ativo, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho um desejo de fazer, mas não sei o quê. Então, faltava aquele propósito, né? Aquele objetivo. Uhum. E então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, um belo dia, eu estava em uma empresa dando manutenção, e a Xerox era assim, né? A questão de atendimento ao cliente era uma coisa de louco. Você não podia deixar o cliente esperando. Então, ela montava toda uma estrutura para que o uptime dos equipamentos ficasse 100% ali, o máximo de tempo possível. Então, chegava ao passo de, assim, no carro da gente, nós termos o kit de peças, das prováveis peças que estragariam de substituição. Nossa, legal. E tinha, na Avenida Francisco Sá, um estoque central. E nesse estoque central seria assim, aquelas peças de menos giros, né? Aquelas placas, uma placa, alguma coisa assim. Então, realmente, era um galpão cheio de peças. E tinha muito disso. Então, assim, eu chegava para dar manutenção numa máquina, o primeiro socorro era o kit de peças que estava no meu carro, e o segundo socorro era esse estoque central. E aí, o que acontece? Um belo dia eu estava atendendo um equipamento e um amigo meu, que também era da minha equipe, a gente nem era tão chegado assim, vamos falar, né? A gente era conhecido da mesma equipe, mas a gente não, falando assim, não era tão próximo, né? Não era tão próximo, exatamente, apesar de ser da mesma equipe. E um belo dia eu estava lá dando manutenção e eu tive que pedir uma peça que não tinha, e coincidentemente ele também teve que pedir uma peça que não tinha. E enquanto a gente estava aguardando, né, porque isso ficava na Francisco Sá, a gente estava ali na região do centro, e então tivemos que esperar ali uns 40 minutos mais ou menos, e dentro disso, o que ocorre? Nós pedimos as peças e ficamos esperando, né, porque tinha motoboys na época que pegavam as peças e levavam pra gente. Nossa, bicho, então, era muito trampo, hein? Era, e outra, assim, questão de atendimento, eu vejo hoje é um diferencial muito grande, porque na época, realmente, a Xerox ela foi pioneira nisso, mas, vamos ser sinceros, quem conhece, quem é mais antigo aí, os equipamentos não ficavam parados, o atendimento era uma coisa de louco mesmo, era um negócio de louco. Ainda mais que era uma novidade, né, assim, era a marca predominante no mercado, então era a marca era gigantesca. Era a marca predominante, e assim, nem tinha tantos equipamentos. Hoje tem muito Lexmark, HP, outras marcas, né? Apareceu várias outras. Mas a Xerox dominava, era quase que 90% do mercado. Nossa. Mas o atendimento realmente era muito bom, né? E sendo bem sincero, quando você é muito bem atendido, você chega até na conclusão de que você acaba não buscando outras alternativas, né? Sim. As alternativas vêm quando você tem algum fator especial ali que te leva a buscar isso. Mas, então, enquanto a gente estava esperando essas peças, eu expus essa curiosidade, assim, que eu tive, né? Falei, cara, eu tô precisando demais de fazer alguma coisa. Aí contei essa história da pessoa sendo maltratada lá e tal. Eu falei, olha, eu queria muito fazer alguma coisa, cara. E na época eu lembro que sempre tinha modismos, né? E eu ficava muito ligado nisso. Aí teve uma época que o pessoal estava vendendo laranja. E eu lembro que o carrinho de laranja era em formato de laranja mesmo, era um carrinho de laranja, que ficava em tudo quanto é sinal. De Belo Horizonte tinha um sinalzinho daquele. Eu falei, cara, nem que seja vender laranja, eu não sei. Assim, até brincamos, né?
mas eu quero fazer alguma coisa. Aí, beleza. Aí o motoqueiro chegou, a gente chegou, consertamos as máquinas e eu terminei primeiro, eu saí. E eu fui atender um outro chamado, porque a gente tinha chamado lá na Praça da Liberdade. Na época era na Secretaria da Fazenda. Uhum. E dentro da Secretaria da Fazenda eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Cara, eu gosto de montar uma empresa e por muita coincidência, assim, coincidências enormes, eu estava na Secretaria da Fazenda, quem conhece aqui a Praça da Liberdade, né, aqui em Belo Horizonte, atravessando a Avenida Bias Fortes, do outro lado, assim, no próximo quarteirão, tem o Instituto Isabela Hendricks, que é o Instituto de Arquitetura, né, Faculdade de Arquitetura. Sim. E minha esposa estudava lá. E aí eu fiz o atendimento ali da máquina, do equipamento, na Secretaria da Fazenda, aqueles prédios históricos, né, agora não é mais na Secretaria da Fazenda, na Praça da Liberdade, agora é no Centro Administrativo, né, mas antes era lá. E eu peguei, e depois que eu terminei a manutenção, assim, por obra do acaso, eu perguntei, o cara que chamava Zezinho na época, né, o responsável lá, falei, Zezinho, não tem nenhuma loja alugando por aqui, não? Sabe aquela pergunta despretensiosa, assim? Ele falou, tem, na descidinha aqui, ó, na descidinha da Bias Fortes, que eu tava bem numa esquina, né, aqui tem. E aí eu, beleza, terminei a manutenção, saí lá fora, olhei, tava lá, aluga-se RC Anônimos, e eu liguei pro lugar, assim, do nada, isso, entre ter conversado e falado, tinha aí uns 40, 50 minutos. E então, o que acontece? Eu liguei, ele falou assim, vocês estão alugando umas lojas aqui e tal? Eu falei, toma, tem um corretor que tá aí. Eu falei, então me dá o telefone dele. Liguei para esse corretor, assim, tudo despretensioso. Liguei e falei assim, eu lembro o nome dele, Roberto. Oi, tudo bem? Você tá alugando, você é da RC Nunes? Eu sou, onde que você tá? Eu tô aqui na Bahia, eu tô aqui também, levanta a mão. Eu aqui e tal. Aí, beleza. Tivesse combinado, né? Não tinha. Tivesse combinado, não tinha. E aí, o que acontece? Eu peguei, e aí a gente começou a conversar um pouquinho, peguei a lista a tabela de preços deles, eu recordo disso direitinho. Ao invés das lojas, eu fui no preço. Desci, cheguei assim, 763, era mais barato. Eu voltei e falei, me mostra essa aqui, loja 8. E aí ele desceu lá, abriu, levantou a porta, e na época, né, isso lá em 2000, no começo de 2000, ele julgou o gatilho mental da escassez em mim, e eu não sabia disso. Levei tinta, caiu igual um patinho. Falou, tá aí, mas assim, tem gente aí, um monte de gente querendo alugar aí e tal, e eu peguei, fiquei meio que com comichão, né, falei, gente, mas peraí, minha esposa estuda ali do outro lado, aí eu já a cabeça já começou a maquinar, né, olha, o negócio que eu tô querendo fazer, e a escola de arquitetura, então o pessoal faz plotagem, então a gente pode fazer aqui, enfim, sabe aquele 1 segundo que você pensa zilhões de coisas? Sim. Aconteceu isso. Eu falei, só um minutinho, aí peguei o telefone, na verdade era rádio na época, né, a gente usava rádio, celular tinha, né, mas não era tão comum assim, não era tão usual, né? E eu chamei pelo rádio, o meu amigo lá, e falei assim, ele chama Éder, né, eu falei assim, Éder, cara, aquilo que a gente conversou ali, você tem vontade mesmo? Ele falou, tenho. Falou, então, cara, eu tô olhando um negócio aqui, dá uma chegadinha aqui? Dou. Por coincidência, ele também estava saindo, já estava dentro do carro. Então, assim, passou mais uns 20 minutos, ele chegou. E ali foi muito engraçado, porque, assim, nós olhamos e tal, e quanto que era o lugar? 768. Na época, né, eu lembro que eu ganhava 700 e poucos reais. Ele era mais velho de casa, ele ganhava uns 1.100 reais. Eu peguei e pensei assim, aquele pensamento, olha, cara, eu posso tirar 350 reais, eu ainda tenho uns 3 mil lá comigo. Ele olhou para ele e falou, eu também. Falei, e aquele vai que não vai, a gente olhou pro cara assim, tá ok, tá alugado. Legal, olha. E foi muito interessante porque... Só um detalhe. Sim. Isso ainda sem ter o que fazer ali dentro, né? Exatamente. Então, assim, esse que é o detalhe. Então, entre a gente ter a ideia inicial de um bate-papo e realmente alugar a loja, custou, assim, em tempo, né? Foi no máximo 2 horas. Nossa, e o mais engraçado foi que, assim, né, se eu tivesse que escolher, fazer um plano de negócio, ou escolher uma pessoa, talvez não teria sido ele, até pela afinidade. A gente não tinha... Era da mesma equipe, tinha acho que eram umas 10 pessoas, e só que você acaba aproximando mais de alguns e menos que outros, né? Sim, natural. Então, você está na sala de aula, naturalmente se aproxima mais de alguns de outros, até pela natureza dos equipamentos ali, que era um pouco diferente, né? Tinha portes diferentes, então a minha turma era outra. Então, assim, em menos de 2 horas, tivemos uma ideia e decidimos e alugamos o lugar. Então, assim, foi uma coisa extremamente improvável, vamos falar assim, do ponto de vista de abertura de uma empresa. Mas uma lição que eu aprendi,
é o seguinte, para você tomar uma decisão, cara, você precisa de um desejo ardente. Porque se você for pensar no como, você não faz. E aí, naquela época eu não pensava no como, eu pensava assim, eu vou montar uma empresa, eu quero ter uma empresa e eu vou ser melhor que todo mundo. Era só isso que eu pensava. Uhum. E com isso, assim, como eu disse, né, se a gente for pensar no como, é uma coisa muito louca, porque na época tinha Copiadora Exata, 8 lojas, não lembro quantas, né, 5 lojas, 8 lojas em Belo Horizonte, várias outras gráficas conhecidas, e a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Então, aconteceu que foi isso. Então, teve esse start e a partir daí, tudo começou. Primeiro nós pensamos no quê. E o como ele veio acontecendo aos poucos, né? Então, à medida que o tempo foi passando, antes da gente começar, bom, eu sabia que seria uma gráfica. Agora, Entendi. como que eu ia fazer isso, eu não sabia. Uhum. Mas uma vez que você define o quê, o como, ele vem aos poucos. Sim, né? natural. E aí eu falei assim, cara, a gente tem como comprar uma máquina? Não. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é reformar, porque foi o primeiro aluguel. Então o piso era piso grosso, não tinha pintura, não tinha nada. Então a gente passou ali uns bons 3 meses ali arrumando o lugar, né? E é onde que vocês estão hoje também, né? Sim, não só uma loja, mas... Antigamente a gente ficava ali naquele quarteirão e tinha todas as lojas, né? Depois que a empresa cresceu, todas as lojas. Mas recentemente, em 2017, a gente adquiriu uma fábrica mesmo, né? Um galpão todo pronto, uma fábrica, né? Não é só um galpão, porque tem a parte de produção e a parte de escritório de 5.000 metros, então a gente acabou diminuindo, reduzindo as lojas alugadas e levamos todo o equipamento pesado para a nossa fábrica de verdade, né? Assim, voltando na história, né? Até para pegar no tranco ali, como que pegou mesmo. A gente pegou e naquela época nós não tínhamos nem dinheiro, nem condições de comprar equipamento, nem nada. É uma doideira, cara, porque você saber o que você quer, mas não saber como, do ponto de vista lógico, é um troço muito louco. Sim. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou alugar uma máquina? A gente não pensou em nada disso. Eu só queria saber, eu vou fazer. E aí, nós lembramos, nós tínhamos um amigo nosso, que ele é até falecido já, o senhor Freitas, e na época ele tinha uma máquina, uma copiadora, um Xerox mesmo, uma máquina de Xerox. Legal. E aí a gente falou, senhor Freitas, o senhor não empresta essa máquina para a gente, não, a gente te paga o que a gente usar dela, né? Como se fosse, se eu não usar nada, eu não te pago nada, mas se eu usar 10 mil cópias, eu te pago relativo a 10 mil cópias. Tipo um consignado ele, mesmo, né? Como se fosse isso. E aí ele falou, não, empresta, tal, tudo bem. E ele foi e emprestou essa máquina pra gente. E a gente começou assim, tirando simplesmente cópia mesmo, Xerox preto e branco. Né? E uma coisa que hoje, se for ver bem, não sustenta uma empresa, né? Não, E naquela época também não sustentava. Mas assim, a gente foi correndo atrás. Então, o meu sócio, o Éder, né? Ele na época era namorada, a esposa dele trabalhava numa empresa que era até cunhada. Ela trabalhava numa empresa que era da pessoa que era casada com a irmã dela. Então, ela trabalhava na empresa do cunhado, vamos dizer assim, né? Tipo uma empresa familiar, né? De âmbito é uma mais empresa familiar, exatamente. Só que aí ele falou assim, cara, então ele tem condições de pedir uma máquina pra gente, de alugar uma máquina, porque a gente não tinha nem nome para alugar. Né? Hoje, por exemplo, você vai comprar um carro, o pessoal te avaliza sua ficha. Se você não tiver condições, você não compra, né? Você não consegue financiamento. E aquilo também não era diferente. Os equipamentos eram tudo caríssimos, né? Você pegar a máquina mais barata antigamente, da época que atendia, 100 mil reais. Hoje, nossa, 100 mil reais já é uma grana. Agora, você pega 100 mil reais há 20 anos atrás... mas hoje é viável, né? De louco. Só que na época, o que acontecia? Tinha aquele esquema de aluguel. Você conseguia alugar a máquina. Você não precisava de comprar ela. Então, no aluguel, você, assim, tinha uma franquia mínima que você tinha que usar, mas você também não tinha que desembolsar 100 mil reais, né? E diferente lá da máquina emprestada que a gente tinha pegado, se eu tirasse 0 cópias, eu pagava 0 reais. Na Xerox era diferente, e a gente alugou da própria Xerox, né? Legal. Na época, que aí a gente saiu da Xerox, e, enfim, e pelo estar com o DNA na veia ali daquela empresa, falou, olha, o que a gente conhece, e é o que tinha também na época, nem tinha muitas opções, né? Então, só que lá era diferente, você tinha uma franquia mínima, então se eu não fizesse nada, eu tinha que pagar um mínimo, que é a franquia mínima mesmo. Um piso, mas né? Assim, um piso. Mas só que assim, aí o que acontece? Aquela vontade louca que a gente tinha, né? Tô assim, bem sintetizando mesmo a história. Tranquilo. E aquela vontade louca ali de fazer uma coisa acontecer. Então, assim, a dedicação que a gente tinha era uma coisa incrível. Era, sabe, você entrega todas as suas energias. E o mais interessante foi que todo aquele conceito que a gente tinha de atendimento do Xerox, de qualidade de atendimento e tudo mais, a gente trouxe isso para dentro da empresa, porque
Aí eu lembrei daquilo, né? Poxa, se a gente atendesse bem, o cara sendo mal atendido, ele volta. E se a gente atendesse bem, como seria? Então, assim, nós começamos a fazer mesmo um trabalho assim que o cara chegava e era extremamente bem atendido, né? A qualidade dos equipamentos, nosso, eu até brinco que a máquina que a gente tinha era que a pior máquina que o dinheiro podia comprar para uma gráfica. Porque, porque assim, a máquina era muito lenta, muito ruim. Mas o fato da gente dominar aquilo, né? Porque a gente fazia aquilo muito bem há muitos anos. Então, assim, todos os dias, era religiosamente, todos os dias a gente passava lá e dava manutenção no equipamento. Então, ele era sempre bonito, sempre lindo a impressão, né? A qualidade de impressão era muito boa. Então, a gente começou a ser conhecido ali, sim, né? Então, a faculdade, o pessoal vinha para fazer algum trabalho ali, que era logo do lado da rua, do outro lado da rua, né? Da Ô, avenida. Rodrigo, naquela época não tinham outras faculdades igual hoje tem lá, não, né? Era mais mesmo a Isabela, ou tinha Não, mais? tinha uma faculdade que era, eu nem sei se existe hoje, eu acho que ainda existe, na Gonçalves Dias mesmo, tinha a faculdade de arquitetura, mais embaixo, né? Aí já bem no centro dos funcionários ali. Então tinha faculdade de arquitetura. E na época, assim, quando a gente começou, quantos clientes tinha? Zero. Não tinha nada, né? E o que começou foi assim, a faculdade, então a minha esposa estudava na sala de aula, falou, Jane, fala com o pessoal para vir fazer trabalho lá com a gente, tal, né? Cópia de apostila e outras coisas mais. E com isso a gente começou, né, a fazer o trabalho da nossa forma mesmo. Nós fomos como o negócio da faculdade começou a dar certo, e uma das coisas que a gente fazia muito para questão de atendimento, de atendimento, era adequar a nossa estrutura ao cliente. Então, assim, a faculdade ficava aberta até 10 horas. Então, eu me recordo que no início, nós abrimos a empresa até 10 horas, porque era a única gráfica de Belo Horizonte, que era uma portinha, né, na época que foi a primeira loja que a gente teve, que ficava aberta até 10 horas da noite. Então, aluno para entregar trabalho, aquela coisa toda. Então, a gente tinha um movimento, cara, uma coisa que era muito engraçada, porque hoje as pessoas fecham a empresa e você fala assim, né, eu vou fechar porque não tem ninguém. Mas se eu tiver fechado, ninguém vem. Então, aqui, quem nasceu primeiro, ovo, a galinha, né? Então, Exatamente. no começo, realmente não tinha muito movimento, mas quando aquilo pegou, o pessoal vinha de longe, de outras faculdades, para poder fazer trabalho que sabia que a gente estava. Então, assim, mas tudo isso o quê? Pensando no atendimento ao cliente. Sim. Então, assim, a gente foi fazendo um nome, porque na época não existia internet, estava muito no comecinho mesmo, a internet mesmo era praticamente zero, né? Tipo, a coisa importante que tinha ali na época era e-mail, era até o Velox, né? Então, quem é mais antigo vai lembrar, o Velox Mail. Não existia nem Nossa, domínio da empresa, para você ter ideia. Era esse aí eu lembro. futuraexpress@veloxmail.com.br, né? Porque não era uma coisa muito difundida. E então, assim, a gente ficou conhecido demais pelo boca a boca mesmo, boca a boca. Porque a gente É o prestava um famoso atendimento. viralizou, né? Exatamente. E assim, porque era por dois fatores. Se eu entregar por tiver que escolher dois fatores, né, seria o atendimento, porque todos aqueles treinamentos que a gente tinha de habilidade de relacionamento com o cliente, tudo aquilo que a gente aprendia, que nós aprendemos, né, com a Xerox, a nossa equipe, nós treinamos as pessoas para serem daquele jeito. Legal. E fora isso, a gente estava na linha de frente atendendo também, né, trabalhando ali junto com as pessoas. E o segundo era a qualidade, porque o nosso trabalho era muita qualidade. Ô, Rodrigo, sim. Só um adendo também disso que você falou, que é muito importante, porque eu vejo que as pessoas também aprendem muito pelo exemplo, né? Então, por exemplo, vocês já tinham isso no DNA de vocês, mas vocês tinham um histórico profissional que envolvia isso, né? Então, assim, vocês viveram isso por vários anos, né? E por mais que vocês, né, fossem engajados por passar isso para as pessoas, obviamente as pessoas iam replicar uma parcela grande desse comportamento, né, desse desejo de fazer dar certo igual vocês faziam. Mas eu acho que, assim, cara, isso eu vejo, né, porque eu já trabalhei em empresa também, de forma formal, e eu vejo que o exemplo, cara, dos líderes acaba, assim, sabe, te dando um gás mesmo. Então, assim, imagina só, né? Se você fala para o cara atender bem e tudo mais, e o seu funcionário, o seu colaborador, ele, quando vê um cliente chegando, vê que você está sentado lendo uma revista, entendeu? Isso meio que dá não é que dá um desânimo, mas é indireto, sabe? Aquilo dali mina aquela pessoa, né? Aí ele fala, será que é verdade mesmo aquilo que ele falou no treinamento? Mas agora, quando ele te vê lá na linha de frente, ajudando um cliente, né, dando uma atenção, eu acho que o treinamento que você deu ali, você dá um bust nele ali, entendeu? Você
coloca, sei lá, 2 vezes mais conteúdo, porque o cara vê no exemplo de você que é um líder dele, né? Você lidera pelo exemplo, aquilo que você ensinou há 2 horas atrás, você está aplicando ali na linha de frente, né? É não que você tem que ficar lá também o tempo inteiro, até porque você está pagando uma pessoa para fazer aquele trabalho, mas o fato de você demonstrar isso na prática, eu acho que é muito rico, entendeu? Porque, Não, tem né, dúvida. a gente, assim, eu acho que é muito torna o seu treinamento, né, bem mais valioso. E o resultado disso, a gente, né, tem uma excelente entrega da parte dos seus colaboradores, né? Sim, eu não tenho dúvida disso, porque esse conhecimento tácito, assim, você está passando junto, né? Ele faz total diferença. E até porque também é o seguinte, no começo, quando a gente começou lá na empresa, também tivemos uma característica que foi interessante, que como eu conheci várias pessoas, a gente acabou pensando, né, ótimos profissionais para trabalhar com a gente. Então a gente trouxe pessoas com know-how, mas know-how Legal. do trabalho em si, Sim. né? Aí, assim, nós trabalhávamos 100% dentro da empresa. Então o atendimento, por mais que tivesse, né, no começo até nem tinha nenhuma pessoa, o atendimento éramos nós mesmos. Então, e assim, pelo fato de a gente ter também, eu e meu sócio, nós tivemos muita sinergia, porque a mesma pegada que eu tinha, ele também tinha. Legal. Isso é E importante, viu? isso é uma questão de, quando você fala assim, de pessoas que são empreendedores mesmo, que estão começando e que têm aquela garra, o cara é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, se tiver que varrer o chão, ele varre, se tiver que lavar, ele lava, e assim, é um conceito que, na verdade, eu sempre carreguei isso comigo, né, de pegar para fazer, não ter medo de fazer, e até hoje, cara, eu tiver que, né, eu tiver que varrer, eu varro, vamos fazer junto, enfim, eu não escolho tipo de serviço, não existe tipo de serviço. E naquela época, então, eu nem dava para escolher, porque a gente tinha as pessoas que, principalmente quem sabe, quem está começando a montar uma empresa, nem sempre você tem todos os setores bem definidos. Então, tem que fazer entrega? Não tem motoqueiro, então você pega o carro e vai. Ou então você não entrega, né? Ou então você contrata naquela Ó, época. Hoje está fácil porque você chama um log e tal, mas não existia isso antes, né? Isso no começo, né? É extremamente latente, não tem como você deixar de fazer. A partir de um ponto, hoje, por exemplo, eu faço, vamos falar assim, por opção, né? De vez em quando eu tiro alguns dias da semana ou parte do dia para estar junto com o pessoal fazendo o trabalho junto ali, motivando, aquela coisa toda, né? legal. Então nem sempre eu estou na produção mais hoje, porque a partir do momento que você cresce, passa de um patamar, não dá mais para você ser aquele cara operacional, né? E até porque senão o seu estratégico fica para trás. Exato. Mas independente disso, eu sempre fui essa pessoa, Igor, de pegar para fazer. E naquela época, então, nem se fala, né? E isso foi muito interessante porque um diferencial interessantíssimo que é a questão da cultura, cara, porque uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que é o seguinte, máquina, quem tem dinheiro compra, cara. Bota isso na cabeça. Não adianta você falar assim, eu vou diferenciar porque eu vou comprar máquina X, Y, Z, eu vou ter o ABCD, vou ter o Mac das galáxias para fazer minha criação. Cara, quem tem dinheiro compra. E olha que quando você fala de investidor, tá cheio de gente por aí que tem dinheiro que não sabe nem o que quer fazer, né? Assim, não sabe nem onde que coloca. Sempre tem gente que tem mais dinheiro que a gente, então... Pois é. E aí o que acontece, né? Quem tem máquina, quem tem dinheiro compra. Sim. Então, o que faz a diferença é a cultura que você implanta na empresa. Então, a cultura, e no nosso caso lá, foi a cultura e o grande chave foi o atendimento, a cultura do atendimento. Que isso não dá para copiar, porque é uma coisa que a gente transfere de forma tácita, é um DNA, né? Então, eu até falo isso sempre, até a gente tem isso internamente ainda, que naquele momento a gente transferiu um DNA de forma assim, extremamente forte. Então, o que o cara falava lá na ponta era o que eu falava. Então, porque a gente treinou tanto, faz tanto junto. Então, assim, a empresa foi só crescendo ao longo do tempo e ela foi, foi muito engraçado que a empresa dobrou o faturamento várias vezes ao longo de vários anos. Então, eu posso dizer, em alguns momentos, foi exponencial mesmo. Esse ano a gente vendeu X, ano que vem a gente vendeu o dobro, no outro ano a gente vendeu o dobro do dobro, e assim foi sucessivamente crescendo aí ao longo dos anos. É claro que nem tudo é flores, né? E se fala de a vida de empreendedorismo, né, eu costumo brincar de dizer, né, na verdade, que a gente acertou mais do que errou, mas nós erramos muito, né? Tropeçamos muito aí nesse caminho, nessa jornada empreendedora aí. Mas assim,
de forma resumida, né, o nascimento da história da empresa foi assim. Aí, a partir do momento que a gente ficou maior, né, e tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia na própria empresa. Então, e aí chegou um tempo que a gente realmente virou uma referência em Belo Horizonte mesmo. Então, o gráfico era Futura Express. Todo mundo conhecia, todo mundo conhece. E virou uma referência mesmo. E ali, referência por qualidade e atendimento, né? Porque a gente fazia, e até pelo nome também, porque Futura Express, soluções digitais. Então, na época, a gente dava solução para coisa. O que as pessoas não conseguiam fazer em lugar nenhum, procurava a gente, que a gente dava um jeito. Tanto, por exemplo, eu preciso de tantas agendas para pouco tempo, né? Ou então mesmo coisas mirabolantes, eu preciso disso, e uma coisa que era bem latente na época, né, que era assim, essa questão dos designers, tinha muito, o pessoal inventava muito, era muito criativo, embalagem, né? Essas coisas. Inventava um monte de coisa, e a gente entregava tudo aquilo, e a gente ficou como referência de solução mesmo. E risco foi uma coisa que, do ponto de vista da sanidade, cara, a gente assumiu o risco demais, porque era coisa que, se desse errado, comprometia família, comprometia um monte de coisa, né? Porque chegou um ponto também que a gente teve que comprar as próprias coisas, né? E os fiadores era meu pai, era meu irmão, era minha irmã, era cunhado, para poder conseguir as coisas até você entrar naquele ritmo ali em que a empresa pega no tranco. Então, era um desafio duplo, porque além de fazer dar certo, porque na minha cabeça, na nossa cabeça, né, a gente só pensava em dar certo, e as pessoas que a gente acabou envolvendo ali naquele caminho ali, né, e de honrar aquilo, falar, a gente não pode queimar o filme com essa turma aqui de jeito nenhum, então tem que dar certo duplamente, pela gente, porque eu quero muito, e por quem está por trás aqui dando ajuda pra gente, né. Então, assim, a grosso modo, assim, e aí foi, né, a empresa foi crescendo, nós compramos um galpão no Santo André, na época, e foi em 2012, e aí em 2017... a estrutura toda crescendo, né? E em 2017 nós lançamos o e-commerce, né? O futuraexpress.com.br. Então a gente desenvolvemos um sistema de e-commerce para atender aquele cliente que ia no balcão. Então o cliente ia no balcão pedir algumas coisas. Então o nosso e-commerce tem uma peculiaridade diferente, né? Porque o e-commerce de celular, você escolhe lá o tipo. Eu escolho se eu quero iPhone, se é preto, rosé ou branco. Né, gráfica não, tem o tamanho, tem o papel, tem se é frente e verso, se não é frente e verso, se tem laminação, se tem acabamento, se o corte é redondo, se o corte é quadrado. Então não existia nada pronto, e nós acabamos desenvolvendo isso até pela essa questão técnica, né, porque a minha formação toda foi de uma área técnica, né, eu estudei eletrotécnica, depois eu estudei eletrônica, depois eu fiz engenharia eletrônica, então tudo voltado para soluções ali, desenvolvimento, programação e tal. Então, nós mesmos desenvolvemos o nosso próprio e-commerce, e em 2017 a gente falou, olha, não cabe mais aqui, não dá. Foi aí sim que nós resolvemos comprar essa fábrica mesmo. Então é 5 mil metros, né? É uma fábrica galera, é gigante lá. Industrial, bem na área industrial. Agora em 2020 a gente já está quitado, em 2020 a gente quitou, então é um imóvel totalmente próprio, quitado, e é isso, cara, só sucesso. Graças a Deus. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Quando que vocês perceberam, né? Porque o Rodrigo, pessoal, ele tem a Futura Express, inclusive acessa aí, futuraexpress.com.br. Eu ia te perguntar sobre a Futura Convites, né? Que é uma outra empresa do seu grupo aí, mas que já tem um foco, obviamente o serviço, a essência do serviço é a mesma, mas ele já é um serviço 100% nichado. Quando que você teve esse time? Como que surgiu essa ideia, né? Porque você poderia fazer focado em qualquer outro tipo de mercado, mas por que você escolheu o mercado de convites mesmo, de formatura? Sim, isso aqui é o seguinte, eu costumo dizer que é o seguinte, né? Essa ideia do Futura Convites foi uma ideia quântica. Por que quântica, né? Porque quem estudou aí química e lembra aí um pouquinho, o elétron ele só pula para outra camada, não existe analógico, né? Eu subo aos pouquinhos, não. Eu só subo em quantidades grandes, né? Legal. E essa ideia não foi uma ideia, ela foi uma ideia que foi um salto muito grande, vamos dizer assim. Que foi o seguinte, então, nós sempre fomos muito especialistas em fazer trabalhos gráficos com dados variáveis. O que é isso, né? Eu posso fazer, por exemplo, hoje em dia essa questão de lead, né, ele está muito aí pela internet. Mas você tem condições, por exemplo,
com uma base, com um banco de dados, você consegue mandar comunicações personalizadas para as pessoas. Uhum. Então, assim, por exemplo, nós desenvolvemos isso ao longo dos anos, mais para o início, né? Que era assim, o pessoal tinha um banco de dados em que sabiam que as pessoas que moravam na região da Savassi, dá um exemplo aqui de uma empresa que vende vinho, né? Só para exemplificar. Então, a pessoa que mora na região nobre, o vinho tem que ser um vinho requintado. Então, não pode ser qualquer tipo de vinho. Uma coisa mais bacana. Né? Assim, exemplificar, não, o cara mora numa região, um bairro mais humilde, o vinho tem que ser o sangue de boi. Nossa, é só para exemplificar, né? Tá. Então, o que acontece? Dentro disso, a gente desenvolveu isso, a questão de trabalhar com dados variáveis. Então, a comunicação que ia para o cliente que morava numa área tinha toda uma composição de produtos e de termos que eram voltados para aquela área. Porque é difícil, né? Uma pessoa, você oferecer BMW para o cara que compra, que não tem condições de comprar. Vai ser uma propaganda perdida. Sim. Então, na época, a gente trabalhava muito com isso, com a questão de dados variáveis, de personalização, né? E tudo mais. E aí, essa questão do convite de formatura, ela entrou um pouco pensando nisso, porque, olha, o convite até então era um convite de formatura comum, em que, e eu tenho o meu, né, na época que eu formei também, coincidentemente, foi em 2000, Legal. Formei engenharia eletrônica em 2000, então eu tinha meu convite, eu lembro, olha, era um convite só que era o mesmo para todo mundo, e se você tivesse saído com a foto com o olho fechado, já era, a foto que tirou foi aquela, você não agradece ninguém, e o convite é um convite padrão, todo mundo tem igual. E aí, eu vendo algumas pessoas formando, a gente começou a ter contato, né? Aqui se eu recebi um convite, eu falei, cara, olha só, o convite é tudo igual. E aí eu fiz aquele link, cara, sabe aquela ideia que fala assim, né? Cara, a gente faz isso aqui, mas não para convite, a gente faz para outros clientes, para outros trabalhos. E se a gente pegar isso e colocar no convite? Foi o plano do negócio. Legal. E aí o que aconteceu? A gente começou a desenvolver um convite de formatura, falando, vamos focar nisso, vamos. Então a gente desenvolveu toda uma estrutura ali para coletar os dados do cliente, porque como que eu vou colocar o dado da pessoa se eu não tenho esse dado, né? Então nós desenvolvemos uma estrutura, até mesmo, de novo, voltando, a gente tem expertise em sistemas e outras coisas mais, programação. Então nós desenvolvemos um sistema em que permitia que o aluno colocasse os dados, por exemplo, agradecimento pessoal. No meu convite, e a gente criou o slogan, né? No seu convite, quem está em evidência é você. Legal. Então, por exemplo, o meu convite tem a foto grande, é a minha foto. O agradecimento é o meu agradecimento. Eu agradeci a meu pai, que pagou a minha faculdade e que me sustentou nesse tempo que eu estava formando, tal. O Igor, por exemplo, né, Igor, você... Não, a foto principal aparece, é a sua foto, e o seu agradecimento, você está agradecendo a sua avó por ter tomado conta dos seus filhos enquanto você estava estudando. É um exemplo, né? Uhum. Então, a gente pegou e criou isso. Essa foi a grande sacada do negócio, né? Legal. E para isso também teve toda uma estrutura que foi montada, porque você trabalhar com dado variável, né? Foi muito engraçado que muitas pessoas começaram a querer copiar a gente, tentar fazer isso, mas tem todo um sistema automatizado por trás para fazer isso. Então não dá para fazer manual. Quando você pega ali hoje, né, a gente já atende aí mil contratos por semestre. Nossa, muita coisa. Sei lá, tem mais de 2 milhões de convites entregues, então não tem como você fazer aquilo manualmente, né? Então a gente desenvolveu toda uma expertise para poder estar fazendo. E aí a sacada que houve foi essa. E foi em 2012, a gente começou a fazer esse trabalho, e foi muito engraçado que disso tomou uma proporção tão grande que isso virou uma empresa. Né? Então, a empresa Futura Convites é outra empresa, ela saiu de dentro da Futura Express, né? E que a Futura Express continua trabalhando com trabalhos gráficos, e a Futura Convites ela virou uma coisa muito engraçada, né? A parte que e de novo reforça uma coisa que muitas pessoas não têm, entende, já ouviu falar, mas não acredita. Como que um produto vende exatamente igual ou quase na mesma proporção do que a gráfica. Um produto só vende quase que uma centena de produtos que tem na gráfica, né? Então, o poder do foco, quando você tem um objetivo, você consegue focar muito mais no cliente, você consegue saber muito mais quem que é seu cliente. Então, essa concentração, essa dispersão, para muitos que pode parecer que é uma coisa bacana, né? A concentração
E o concentração, você tem que dizer não para um monte de coisa, né? Uma dica, né, é você concentrar em poucas coisas, mas de forma que você seja especialista daquilo. É aí que você se mostra como... você consegue demonstrar seu valor, né? A sua autoridade ali como o melhor daquilo ali, ou um dos melhores, faz com que você já quebra de cara algumas barreiras. E você começa a ter solução mesmo, né, Igor? Porque você é tão bom numa coisa que dificilmente alguma coisa você não vai conseguir resolver, né? Uhum. Principalmente quando você fala de prestação de serviço, que, na verdade, a prestação de serviço é resolver problema, né? Entregar um... Nossa. O cliente compra mesmo, é uma resolução de problema, independente do que seja, né? Você não compra uma camisa, você compra uma resolução de problema de não ficar pelado. Você compra uma etiqueta para resolver o problema de você estar bem com a sua sociedade. Então, de uma forma, com a sociedade assim, né? Com o meio onde você vive, todo mundo anda de bacana, você tem que andar bacana. Então, o problema seu é não estar fora da moda. Então é isso, pessoal. Também não se deixe, né, de se inscrever aqui nesse canal, de ativar o sininho de notificações. Deixe seu comentário aí sobre esse podcast. Obviamente, se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, corre lá no YouTube, nas redes sociais lá do Rodrigo, para você trocar uma ideia com ele. Fala que você veio aqui do podcast. Enfim, porque a gente vai criando e ampliando sempre esse ecossistema. Beleza, pessoal? Exatamente. Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. E é isso, até o próximo Digitalcast, pessoal. Valeu aí, Beleza. Um abraço. Beleza, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu.